Pessoas mal amadas ou pessoas que têm extrema dificuldade de se entregar para o amor. Será que a consciência sistêmica explica isso? Esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Queridas pessoas que têm me acompanhado nos vídeos, no nosso canal do YouTube, também nas mídias sociais, Facebook, Instagram, nós estamos falando de uma forma um pouco mais profunda, que para qualquer ser humano que busca o desenvolvimento, a evolução como espécie humana, eu, Roseli, sugiro que você venha conosco entender um pouquinho mais como a consciência sistêmica explica todo e qualquer tipo de conflito que você ou as pessoas que você ama, qualquer pessoa esteja passando. Uma das coisas que eu preciso deixar claro é de que quando eu menciono a frase consciência sistêmica, ela quer dizer o quê? Que é um método criado pelo Dr. Fernando de Freitas, que engloba mais outros métodos psicoterapêuticos conhecidos a nível mundial. E um desses métodos é a linguagem corporal neo-reichiana, que significa o quê? Que a linguagem, estrutura física do corpo de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, o corpo por si só, quando você conhece a linguagem corporal neo-reichiana, o corpo já explica quais os traumas, quais o que se diz dentro da nova medicina germânica, que também é outro método que eu trabalho, que eu sou formada nisso, a reprogramação biológica. Dentro da linguagem da leitura biológica se explica os DHS, ou, em outras palavras, na psicologia, os traumas que esta pessoa passou ao longo da sua trajetória de vida. Entretanto, qualquer psicologia básica já explica que a programação do nosso HD, chamado cérebro, ela acontece, ela é feita, ela é programada na primeira infância, do 0 aos 7 anos de idade. Claro que com a visão sistêmica, ciências, biologia básica, nós sabemos que nós precisamos, os seres da espécie humana, são reproduzidos através do quê? De 23 cromossomos que vem de um ser da espécie masculina, mais 23 cromossomos que vem de um ser da espécie feminina, que depois, mais tarde, nós damos o nome de pai e mãe, ou, enfim, são a reprodução dessas duas energias, que por enquanto são necessárias na grande maioria dos seres da espécie viva que existe aqui no planeta Terra. A grande maioria, não é 100%, porque tem alguns animais que não são necessários as duas energias. Porém, 95, 98% da espécie, para reproduzir-se, precisa da união dessas duas polaridades. Então, no caso, o nosso assunto pessoas mal amadas, pessoas que têm dificuldade de se relacionar afetivamente. Como a consciência sistêmica explica isso? Primeira pergunta: qual é a primeira referência para um bebê, logo, na verdade, desde o momento da concepção, a primeira referência com relação à afetividade, afeto, sentir-se amado, sentir-se aceita, sentir-se aceito, exatamente apenas pelo que ele é. Quem é esta primeira referência? Será que precisa ser muito inteligente para entender sobre isso? Obviamente que é a figura mamãe. Então, nesta fase, que desde a época da vida intrauterina até os 2 anos de idade, é uma fase, eu não sei qual das 3 fases são as mais importantes, mas me parece que a fase oral, que é essa época do 0 aos 2 anos de idade, em que a criança, ela não, cientificamente também é provado que a criança não entende que ela é um corpo à parte do corpo da mamãe.
para ela, relacionamento, relacionar-se é a criança, ainda na vida intrauterina, com a figura mãe. Porque este é o único mundo que ela conhece. Que é ela se sentir bem-vinda ou não. Porque o único relacionamento que existe é ela ali com aquele sentimento da mamãe. Tente se imaginar lá dentro do útero, lá daquele mundinho, do outro planeta chamado útero, você vivendo lá. E então, quando esse útero se contrai, é porque a mulher que está do lado de fora, carregando esse útero, ela está sentindo alguma dificuldade, algum medo, alguma tristeza, alguma coisa que a faz sentir contração. E então a criança que está lá dentro, ela se sente, epa, minha mãe deve ter alguma coisa errada com ela, então eu estou incomodando ela, então eu vou ficar bem quietinho. E aí essa criança nasce, né? Quer dizer, é gerado aos 9 meses, tudo o que a mãe passa, a criança sente lá dentro. E então você nasce, ó, essa criança nasceu. E como estava esta mãe quando você foi gerado? E o ponto principal desse vídeo que eu quero deixar claro. A consciência sistêmica Bert Hellinger nos deixa claro o seguinte, que toda criança entre 0 a 2 anos de idade, que pode ter acontecido eventualmente de ter ficado longe da mãe dela por até 12 horas ou mais, existe o chamado de amor interrompido, um movimento de amor interrompido. Por quê? Porque essa criança, ela estava sendo acalentada, ela estava sobrevivendo em função desta mãe. E tudo, para ela, o mundo dela, ela estava sendo amamentada, geralmente nessa fase, ela ainda, pelo menos até 1 ano, ela é amamentada, e o maior prazer da vida dela é se sentir acalentada, sentir-se aceita e poder sugar o que vem dessa mulher, no caso, a mãe, né? Então, essa troca de afeto incondicionalmente. Mas, de repente, aconteceu, por alguma razão, a mãe teve que se ausentar, que pode... Quantos casos aconteceram de crianças que estavam mamando no peito ainda, estavam sendo amamentadas, mas de repente essa mulher se viu grávida de novo e ela teve que tirar essa criança da amamentação. Ou algum caso da mãe ter sido internada, ou a criança ter sido internada, ou alguma coisa aconteceu dessa criança ficar mais de 12 horas distante da mãe. E o que o Bert Hellinger percebeu é que quando essa criança volta ao contato com a mãe, existe muitas vezes, eu tenho casos reais, eu sou uma dessas que aconteceu um caso assim, mas que eu já estou trabalhando sobre isso há muito tempo, que essa criança ela não consegue mais se aproximar da mesma forma dessa figura que era tão importante afetivamente para ela. E aí gera-se o primeiro trauma, o primeiro DHS, que, claro, não existe regra, isso não é 100%, mas a grande maioria das constatações que nós temos é que ali começa o primeiro trauma, essa não conseguir confiar mais em se entregar para o amor, porque afinal de contas o primeiro amor da vida dela, que era tão importante, de repente afastou-se dela, abandonou, essa criança sentiu-se abandonada pela primeira pessoa, referência com relação à afetividade mais importante da vida dela. Esse é um dos primeiros traumas que qualquer pessoa que tem, tanto faz, homem ou mulher, que tem dificuldades para se entregar para o amor, provavelmente tenha passado. Porém, existem outras dinâmicas. E como o vídeo está ficando um pouco demorado, eu vou ter que gravar no próximo vídeo mais explicações sobre isso. Acompanhe e até lá!